Às vezes a vida nos ensina que subestimar uma pessoa pela idade pode ser o maior erro que alguém comete. Naquela casa em Campo Grande, eu era tratada como um fardo inútil. Mas quando meu genro me chamou de velha surda e inútil, na frente dos meus netos, ele acordou algo que estava adormecido há décadas. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Margarida. Hoje estou com 80 anos e o coração cheio de histórias para contar. Antes de começar essa história que mudou minha vida completamente, queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e me contarem nos comentários de onde estão assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Vou contar para vocês hoje como usei meus 15 anos de treinamento militar para ensinar uma lição que meu genro jamais esquecerá. Essa história aconteceu aqui, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando eu tinha 62 anos. Era 2005 e eu acabara de me aposentar do exército depois de décadas servindo meu país. Tudo começou quando me mudei para o quartinho dos fundos, da casa da minha filha Cristina. Ela havia casado com Roberto 2 anos antes. E eu achei que seria uma boa ideia ficar por perto para ajudar com os netos. Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 6. O calor de Campo Grande era intenso naquela época do ano. E o ar-condicionado velho mal conseguia refrescar a casa. Desde o primeiro dia, Roberto deixou claro que minha presença ali era apenas tolerada. Sua mãe vai ficar quanto tempo mesmo? Ouvi ele perguntando para Cristina na primeira semana. Ela sempre dava desculpas, dizendo que era temporário, mas eu sabia que ela precisava de mim ali. Roberto trabalhava como vendedor, pelo menos era o que ele dizia. E Cristina fazia faxinas em casas de família para complementar a renda. As primeiras humilhações eram sutis. Ele aumentava o volume da televisão quando eu tentava conversar, fingia não me ouvir quando eu fazia perguntas e sempre arranjava uma desculpa para não estar presente quando eu chegava na sala. A avó está falando sozinha de novo, ele comentava com Cristina, como se eu não estivesse ali. Durante os almoços de domingo, que sempre foram sagrados na nossa família, Roberto fazia questão de me colocar na ponta da mesa, longe das conversas principais. O aroma do feijão tropeiro que Cristina preparava com tanto carinho se misturava com a tensão que pairava no ar. Eu observava tudo em silêncio, catalogando cada desrespeito, cada olhar de desdém. Foi numa dessas tardes dominicais que tudo mudou. O Lucas estava brincando com o celular velho dele, fingindo gravar vídeos como via na internet. Roberto não sabia que o menino estava gravando de verdade quando explodiu comigo na frente de todos. Cala a boca, velha surda! Ninguém pediu sua opinião. Você é só um fardo nessa casa. Uma velha inútil que não serve para nada. As palavras ecoaram pela sala como tiros. Sofia começou a chorar. Lucas ficou paralisado segurando o celular. E Cristina baixou a cabeça envergonhada, sem coragem de me defender. Naquele momento, sentindo o suor frio escorrer pelas costas e ouvindo o som abafado do ar-condicionado que tentava disfarçar o silêncio pesado que se instalou, algo despertou dentro de mim. Não era mais a aposentada pacata que fingia ser. Era a sargento Margarida Santos, que havia passado 15 anos defendendo fronteiras e comandando operações. Roberto acabara de cometer o maior erro da vida dele: subestimar uma veterana de guerra. Capítulo 2. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei na varanda dos fundos e deixei as lembranças voltarem. A umidade característica do cerrado sul-mato-grossense me abraçava enquanto eu planejava meu próximo movimento. Durante 15 anos no exército, aprendi que a primeira regra para qualquer operação é conhecer completamente o seu oponente. Comecei observando Roberto com olhos diferentes. Não era mais a sogra tentando se entrosar com o genro, mas uma militar analisando um alvo. E o que descobri me surpreendeu. Aquele homem que se comportava como dono da casa tinha padrões estranhos demais para alguém que trabalhava normalmente. Todas as segundas-feiras ele ficava extremamente nervoso.
Passava horas no telefone sussurrando conversas que eu não conseguia entender completamente. Às 14 horas em ponto, sempre saía para resolver coisas e voltava ainda mais agitado. Durante essas ausências, vasculhei discretamente seus pertences no quarto que dividia com Cristina. Foi atrás do sofá da sala que encontrei os primeiros papéis suspeitos, comprovantes de apostas online, anotações rabiscadas com valores altíssimos e números de telefone que não reconheci. A caligrafia desleixada registrava perdas de milhares de reais. Meu estômago gelou quando percebi a dimensão do que estava descobrindo. No banheiro, encontrei medicamentos para ansiedade escondidos dentro de uma caixa de vitaminas. Roberto estava tomando remédios controlados sem que ninguém soubesse. O barulho das teclas do computador antigo, ecoando pela casa vazia durante a madrugada, agora fazia sentido. Ele passava horas jogando online enquanto todos dormíamos. Usei uma técnica que aprendi no exército. Criei um mapa de comportamento. Toda vez que ele ficava mais agressivo comigo, eu anotava dia, horário e circunstâncias. O padrão era claro. Sempre que as perdas no jogo aumentavam, ele descontava a frustração em mim. Eu havia me tornado o alvo conveniente para as frustrações que ele não podia descontar em outros lugares. O cheiro de café matinal se tornou minha cobertura perfeita para espionar conversas telefônicas. Acordava cedo, preparava café na cozinha e fingia estar distraída enquanto ele fazia ligações no quintal. "Não posso pagar essa semana. Preciso de mais tempo", ouvi ele dizer numa manhã de terça-feira. "Minha sogra tem uma aposentadoria boa. Posso conseguir o dinheiro dela." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Roberto não estava apenas me desrespeitando. Ele estava planejando usar meu dinheiro para pagar dívidas de jogo. A textura áspera da farda antiga que guardava no armário do quartinho se tornou um lembrete constante de que eu possuía habilidades dormentes que poderiam ser muito úteis naquela situação. Cristina não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela saía cedo para trabalhar e voltava cansada, acreditando que o marido estava apenas passando por uma fase difícil no emprego. Os netos também não entendiam por que o pai estava sempre nervoso e por que gritava tanto com a vovó. Decidi que precisava de mais informações antes de agir. Durante meus anos de serviço, aprendi que precipitação é a mãe de todos os erros operacionais. Roberto havia declarado guerra sem saber com quem estava mexendo. Mas eu não cometeria o mesmo erro. Ia investigar cada detalhe da vida dele, até conhecê-lo melhor do que ele próprio se conhecia. Capítulo 3. 3 meses depois daquele domingo fatídico, eu já havia montado um verdadeiro dossiê sobre Roberto. Acordava antes do amanhecer e fazia rondas silenciosas pela casa, checando o que ele havia feito durante a madrugada. O computador sempre estava quente quando chegava na sala às 5 da manhã, sinal de que ele passara horas navegando em sites de apostas. Descobri que ele mentia sobre trabalhar. Segui-o discretamente numa manhã em que ele disse ter uma reunião importante. Em vez de ir para o escritório que alegava, passou 3 horas num bar próximo ao centro de Campo Grande, bebendo cerveja e jogando máquinas caça-níqueis. O vapor do café matinal se misturava com a adrenalina de conduzir uma operação de inteligência dentro da própria casa. Foi durante uma dessas investigações que descobri algo muito pior. Roberto havia perdido o emprego há 4 meses e não contara para ninguém. Encontrei a carta de demissão escondida dentro de um livro na estante. Ele estava fingindo trabalhar todos os dias, saindo de manhã e voltando no horário normal, mantendo a farsa completa. Mas o que mais me chocou foi descobrir que ele estava usando documentos da Cristina para fazer empréstimos. Numa gaveta que forçou com cuidado militar, encontrei contratos assinados com o nome dela, mas com a assinatura claramente falsificada. Minha filha estava sendo vítima de estelionato sem nem saber. Nesse momento, a situação deixou de ser um conflito familiar e se tornou um caso criminal. Roberto não era apenas um genro desrespeitoso. Era um criminoso que estava colocando minha família em risco financeiro. O calor opressivo do cerrado
se tornara uma metáfora perfeita para a pressão que eu sentia aumentar a cada descoberta. Comecei a documentar tudo fotograficamente. Usando uma câmera digital barata que comprei sem ninguém saber, registrei cada documento comprometedor, cada anotação suspeita, cada comprovante de perda no jogo. O rangido da cadeira de balanço na varanda se tornou meu posto de observação oficial, de onde eu podia vigiar a entrada e saída de estranhos. Foi assim que notei que homens diferentes começaram a aparecer na nossa rua. Sempre se apresentavam como vendedores ou pesquisadores, mas eu reconhecia cobradores disfarçados quando via. Eles mapeavam a casa, anotavam horários de movimento e faziam perguntas sobre quem morava ali. Roberto estava devendo para gente perigosa. Durante uma conversa telefônica que consegui gravar parcialmente usando um gravador antigo, ouvi ele dizer: "A velha tem uma aposentadoria militar boa e ela é meio gagá. Posso conseguir procuração e resolver nosso problema." A frieza com que ele planejava me usar como fonte de dinheiro me deu uma raiva que eu não sentia há décadas. Naquela noite, abri o baú onde guardava minhas lembranças militares. Tirei as medalhas, os certificados de cursos de inteligência e principalmente um caderno onde anotara técnicas de interrogatório e investigação que aprendera durante anos de serviço. Era hora de parar de fingir ser uma vovó indefesa. Cristina notou que eu estava diferente, mas atribuiu isso ao estresse de morar numa casa onde havia tanto conflito. "Mãe, a senhora está bem? Está parecendo mais observadora ultimamente", ela comentou numa tarde. Eu sorri e disse que estava apenas tentando entender melhor como ajudar a família. Se ela soubesse que sua mãe estava conduzindo uma operação militar completa dentro de casa, o próximo passo seria a fase mais perigosa: confrontar Roberto diretamente e fazê-lo revelar a extensão completa de seus crimes. Mas primeiro, eu precisava ter certeza de que tinha evidências suficientes para destruí-lo completamente. Como aprendi no exército, quando você ataca um inimigo, tem que ter certeza de que ele não vai conseguir se levantar. Capítulo 4. 6 meses após iniciar minha investigação, decidi entrar na fase mais arriscada da operação. Precisava que Roberto baixasse completamente a guarda e revelasse seus verdadeiros planos. Para isso, usei uma técnica que aprendi em cursos de inteligência: fingir vulnerabilidade para que o inimigo se sinta confiante o suficiente para cometer erros. Comecei a atuar como se estivesse ficando mais confusa e dependente. Fingia esquecer conversas, pedia ajuda para coisas simples e, principalmente, deixava escapar comentários sobre minha aposentadoria e economias. Ai, minha cabeça não está boa mesmo. Não sei nem mais como cuidar do meu dinheiro. Falei numa manhã, certificando-me de que Roberto estava ouvindo. A reação dele foi imediata. Pela primeira vez em meses, demonstrou interesse em conversar comigo. "Dona Margarida, a senhora quer que eu ajude com essas coisas de banco? Eu entendo bastante disso." Ofereceu-se com um sorriso que não alcançava os olhos. Era exatamente a abertura que eu esperava. Aceitei a oferta, mas não sem antes instalar equipamentos de vigilância, que consegui através de um antigo colega militar. João era investigador privado agora. E quando contei que precisava de ajuda para proteger minha família, ele não hesitou em emprestar câmeras minúsculas e gravadores digitais profissionais. A casa se transformou num verdadeiro centro de operações. Cada conversa era gravada. Cada movimento de Roberto era documentado. O barulho de carros estranhos parando na rua me alertava para a presença dos cobradores, que vinham mapear nosso endereço com frequência cada vez maior. Durante uma reunião bancária que fingi precisar de ajuda para comparecer, Roberto revelou muito mais do que imaginava. "Olha, dona Margarida, a senhora tem uma aposentadoria muito boa. Com minha ajuda, podemos fazer esse dinheiro render muito mais. Investimentos, essas coisas que os jovens entendem melhor", explicou enquanto o gerente nos atendia. Naquele momento, ele não sabia que eu havia colocado um gravador na minha bolsa.
e que João estava sentado 2 cadeiras atrás de nós, fingindo aguardar atendimento. Cada palavra estava sendo registrada com qualidade perfeita. Roberto estava se oferecendo para administrar meu dinheiro, o primeiro passo para o golpe que planejava. Nas semanas seguintes, permiti que ele acreditasse estar ganhando minha confiança. Deixei que me ajudasse com pequenas transações bancárias, sempre sob minha supervisão rigorosa, mas fingindo estar grata pela assistência. Você é tão gentil, Roberto. Cristina teve sorte de casar com um homem que cuida tão bem da família. Elogiava, sentindo náuseas pelas próprias palavras. Foi durante essas encenações que descobri o plano completo. Numa conversa telefônica com alguém que chamava de chefe, ouvi Roberto dizer: "Em 2 semanas eu tenho procuração da velha. Posso pegar um empréstimo de 120 mil, usando-se a aposentadoria dela como garantia. Depois, se ela reclamar, ninguém vai acreditar numa velha gagá." O cinismo com que ele planejava minha ruína financeira me fez tremer de raiva. Mas foi a próxima frase que me fez perder completamente a compostura por alguns segundos. "E se ela morrer logo, melhor ainda. A herança passa direto para minha esposa e eu não preciso ficar sustentando a velha." Roberto estava literalmente torcendo pela minha morte para facilitar seus planos criminosos. Naquele momento, olhando pela janela da varanda onde tantas vezes planejara minha estratégia, entendi que não havia mais volta. Ele havia cruzado uma linha que transformava tudo numa guerra real. A chuva começou a cair forte naquela tarde, e o som no telhado de zinco parecia tambores de guerra. Era hora de partir para a fase final da operação. Roberto havia me dado munição suficiente para destruí-lo completamente. Agora era questão de escolher o momento certo para o ataque decisivo. Capítulo 5. 10 meses depois de iniciar minha operação, a situação escalou além do que eu imaginava. Os cobradores pararam de fingir ser vendedores e começaram a bater na porta diretamente. Homens de aparência ameaçadora apareciam no portão perguntando por Roberto. E eu percebi que minha família estava em perigo físico real. Foi numa manhã de quinta-feira que tudo quase explodiu. 2 homens grandes apareceram tocando a campainha insistentemente às 6 da manhã. "Cadê o Roberto? Ele tem 2 horas para aparecer com o dinheiro, ou vai ter problema", gritou um deles quando Cristina atendeu o portão, ainda de pijama. Minha filha estava apavorada, sem entender o que estava acontecendo. Roberto fingiu surpresa, dizendo que devia ser engano. Mas eu vi o desespero nos olhos dele. "Deve ser algum maluco aí da rua." Mentiu, mas as mãos tremiam quando tentou tomar café. Naquele momento decidi acelerar o plano final. Não podia mais esperar que ele revelasse tudo gradualmente. Precisava agir antes que algo acontecesse com Cristina ou os netos. O ambiente da casa havia se tornado pesado, com todos caminhando nas pontas dos pés e sussurrando conversas. Liguei para João e pedi para ele vir no mesmo dia. "A situação ficou perigosa, preciso resolver isso agora", expliquei. Ele chegou à tarde, se apresentando como um amigo antigo, que estava de passagem por Campo Grande. Roberto nem suspeitou que estava diante de um investigador privado experiente. Durante o jantar, João conduziu uma conversa aparentemente casual, que era na verdade um interrogatório disfarçado. "E aí, Roberto, como anda o trabalho? Mercado difícil, né?" perguntou. Vi Roberto engolir em seco antes de repetir a mentira sobre estar empregado e indo bem financeiramente. Depois que todos foram dormir, João e eu revisamos todas as evidências coletadas. Fotografias, gravações, documentos falsificados, comprovantes de apostas. Tínhamos material suficiente para colocar Roberto na cadeia. "Margarida, esse cara é mais perigoso do que você imagina", João me alertou. "Ele não está só roubando vocês, está colocando a família toda em risco com esses agiotas." Na madrugada daquela quinta para sexta, presenciei uma cena que mudou tudo. Acordei com barulho na cozinha e vi Roberto mexendo nos meus documentos que estavam numa gaveta. Ele estava fotografando meu RG, CPF e comprovantes de renda com o celular. O descaramento era total.
Estava preparando o golpe final bem na minha frente. Fingi estar sonâmbula e voltei para o quarto, mas meu coração batia como tambor de guerra. Roberto havia decidido acelerar também. Provavelmente a pressão dos credores estava tão grande que ele não podia mais esperar para conseguir acesso ao meu dinheiro. No dia seguinte, ele fez a jogada que eu esperava há meses. Dona Margarida, a senhora precisa de ajuda urgente com umas questões bancárias. Tem uns documentos que precisam ser assinados hoje. Senão a senhora pode ter problemas com a Receita Federal. Mentiu com a maior cara de pau. Era a deixa que eu precisava. Claro, Roberto. Você tem sido tão prestativo. Mas sabe que eu fico confusa com essas coisas de banco. Será que a Cristina não podia ir junto? Sugeri, sabendo que ele tentaria me convencer a ir sozinha. Não precisa incomodar ela não, Dona Margarida. É coisa rápida, só umas assinaturas. A senhora confia em mim, né? Insistiu com aquele sorriso falso que eu havia aprendido a odiar. Naquele momento, olhando para aquele homem que estava destruindo minha família por ganância, tomei a decisão final. Na segunda-feira seguinte, eu reuniria toda a família na sala e revelaria quem Roberto realmente era. Tinha evidências suficientes para destruir cada mentira que ele contara, cada farsa que mantivera, cada crime que cometera. O som da chuva que se aproximava ecoava no horizonte como prenúncio da tempestade que estava prestes a desabar sobre Roberto. Ele não fazia ideia de que havia passado quase um ano sendo investigado por uma ex-sargento que conhecia cada movimento seu melhor do que ele próprio. Capítulo 6. A manhã de segunda-feira amanheceu com uma tempestade típica do centro-oeste. As nuvens escuras sobre Campo Grande pareciam espelhar a tempestade emocional que estava prestes a devastar nossa família. Pedi para Cristina não ir trabalhar, dizendo que precisava conversar com todos sobre algo muito importante. Roberto tentou escapar, alegando ter compromissos urgentes, mas eu insisti que ele ficasse. É sobre nossa família, Roberto. Você faz parte dela. Precisa estar presente, disse, observando o nervosismo crescer nos olhos dele. Ele sabia que algo estava diferente, mas não imaginava na extensão do que estava por vir. Organizei todas as evidências como um tribunal militar. Fotografias, documentos, gravações, tudo meticulosamente catalogado e preparado para a apresentação. João havia chegado cedo e estava disfarçado como técnico da empresa de internet, instalando uma câmera para registrar tudo o que aconteceria. Às 10 da manhã, reuni todos na sala. Cristina segurava Sofia no colo. Lucas estava no chão brincando com seus brinquedos. E Roberto fingia ler jornal no sofá. O som da chuva no telhado de zinco criava uma trilha sonora dramática para o que estava prestes a acontecer. Família. Comecei. Durante os últimos meses, descobri coisas sobre nossa vida que vocês precisam saber. Minha voz saiu firme, com a autoridade que usava quando comandava soldados. Roberto levantou os olhos do jornal, pela primeira vez, prestando atenção total no que eu dizia. Comecei mostrando as fotografias dos documentos falsificados. Roberto, você pode me explicar por que tem contratos de empréstimo assinados com o nome da Cristina, mas com letra claramente diferente da dela? A primeira bomba estava lançada. O rosto dele ficou pálido instantaneamente. Eu não sei do que a senhora está falando, gaguejou. Mas suas mãos tremiam, segurando o jornal. Cristina olhou para os papéis e reconheceu imediatamente que a assinatura não era dela. Roberto, que história é essa? Ela perguntou com a voz já alterada. Mas eu não dei tempo para ele inventar uma desculpa. Peguei o gravador e reproduzi a conversa onde ele planejava conseguir procuração sobre meu dinheiro. A voz dele ecoou na sala. Em 2 semanas eu tenho procuração da velha. Posso pegar um empréstimo de 120 mil usando a aposentadoria dela como garantia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva, aumentando de intensidade. Cristina quase deixou Sofia cair. Roberto, que conversa é essa? Ela gritou.
Mas eu ainda não havia terminado. A próxima gravação foi a mais devastadora. E se ela morrer logo, melhor ainda. A herança passa direto para minha esposa. E eu não preciso ficar sustentando a velha. Lucas parou de brincar e olhou para o pai com expressão confusa. Sofia começou a chorar, sentindo a tensão no ar. Cristina se levantou do sofá com tanta força que derrubou a mesinha de centro. Você estava planejando roubar minha mãe? E ainda torce pela morte dela? Roberto tentou se levantar para se explicar, mas João apareceu na porta da sala. Boa tarde. Sou investigador privado e estive ajudando Dona Margarida a documentar crimes que estão acontecendo nesta casa. Anunciou, mostrando sua identificação. A transformação em Roberto foi imediata. O homem arrogante que me humilhava há quase 2 anos se transformou num covarde apavorado. Vocês não podem provar nada. Isso é perseguição. Gritou, mas sua voz soava desesperada. Posso provar tudo, respondi friamente. Posso provar que você está desempregado há meses, que é viciado em jogos, que falsificou documentos da minha filha, que deve dinheiro para agiotas perigosos e que planejava me roubar 120 mil reais. Cada acusação era acompanhada de evidências concretas. O ar carregado de umidade da tempestade se misturava com lágrimas de traição e alívio. Cristina chorava descobrindo que estava casada com um criminoso. Roberto percebeu que havia sido completamente desmascarado por uma mulher que ele considerava uma velha inútil. E agora, continuei, você vai confessar tudo, devolver cada centavo que roubou e sair desta casa para nunca mais voltar. Ou prefere que eu entregue todas essas evidências para a polícia? Capítulo 7. Roberto desabou completamente diante das evidências. A chuva continuava torrencial lá fora. E dentro da sala, o clima era de devastação total. Por 2 horas, ele confessou crimes que nem eu imaginava que ele havia cometido. Além de falsificar documentos da Cristina, descobrimos que ele também vendia informações sobre clientes do antigo emprego para facilitar roubos. Eu estava desesperado. Chorava, tentando despertar pena. Os agiotas iam me quebrar se eu não pagasse. Vocês não entendem a pressão que eu estava sofrendo. Mas ninguém na sala sentia qualquer simpatia por ele. Lucas se escondera atrás do sofá. E Sofia não parava de chorar no colo da mãe. Cristina estava devastada, mas também furiosa. 2 anos, Roberto. 2 anos você mentiu pra mim, me fez passar vergonha com minha mãe, fez nossos filhos verem você destratando a avó deles. Ela jogou a aliança de casamento na cara dele. Você destruiu nossa família por causa de jogo. João coordenou todo o processo legal. Roberto foi obrigado a assinar uma confissão completa, renunciar a qualquer direito sobre os filhos e se comprometer a devolver todo o dinheiro que havia roubado através dos empréstimos fraudulentos. Também teve que concordar em se internar voluntariamente numa clínica de reabilitação para viciados em jogos. O mais chocante foi descobrir que ele havia gasto mais de 80 mil reais em apostas online, usando o dinheiro dos empréstimos feitos em nome da Cristina. Como você conseguiu esconder isso de mim? Ela perguntava incrédula. Ele explicou que fazia as transações de madrugada e apagava o histórico do computador. Quando chegou a hora dele ir embora, Roberto tentou uma última cartada emocional. Cristina, você vai negar o direito dos nossos filhos de ter o pai por perto? Mas Lucas, que havia ficado quieto o tempo todo, saiu de trás do sofá e disse: Eu não quero mais que você mora aqui, papai. Você é malvado com a vovó. Aquelas palavras vindas do próprio filho foram o golpe final. Roberto pegou numa mala com suas roupas e saiu pela última vez daquela casa, carregando apenas a vergonha e as consequências dos próprios atos. A porta se fechou atrás dele com um som definitivo, como se um capítulo sombrio da nossa vida estivesse finalmente terminando. Naquela noite, a casa respirou diferente. Pela primeira vez em quase 2 anos, não havia tensão no ar. Cristina e eu ficamos conversando até tarde,
Ela pedindo desculpas por não ter me protegido. E eu explicando como havia usado meu treinamento militar para desmascarar tudo. Mãe, eu não sabia que a senhora havia sido militar, ela disse, olhando as medalhas que eu trouxera do quartinho. Por que nunca contou? Expliquei que achava que aquela fase da minha vida havia ficado no passado, mas que quando a família está em perigo, uma soldado nunca se aposenta realmente. Lucas ficou fascinado descobrindo que a vovó era uma super-heroína de verdade, como ele disse. Sofia ainda estava confusa com tudo o que acontecera, mas percebia que a casa estava mais calma. Elas começaram a me ver não como a vovó frágil que precisava de proteção, mas como a matriarca forte que realmente sempre fui. João parabenizou minha operação antes de ir embora. Margarida, você conduziu uma investigação melhor que muitos profissionais que conheço. Roberto não tinha chance alguma contra a sua experiência, disse, guardando os equipamentos de vigilância. Mas nem tudo estava resolvido. Nas semanas seguintes, descobrimos que os danos financeiros eram maiores do que imaginávamos e que livrar nossa família completamente das consequências dos crimes de Roberto seria um processo longo e complicado. Capítulo 8. 3 semanas após a saída de Roberto, recebemos notícias perturbadoras sobre seu estado mental. A clínica de reabilitação ligou informando que ele havia desenvolvido paranoia persecutória severa durante o tratamento. Segundo o psiquiatra, Roberto acreditava estar sendo constantemente vigiado e que forças militares estavam tramando contra ele. A informação me causou um misto de satisfação e preocupação. Por um lado, Roberto estava pagando o preço psicológico pelos crimes que cometera. Por outro, comecei a questionar se minha operação militar havia sido excessiva. Será que eu havia ido longe demais em minha busca por justiça? Cristina ainda estava lidando com a descoberta de que o casamento inteiro havia sido uma farsa. Mãe, como é possível que eu tenha vivido 2 anos com um estranho, sem perceber quem ele realmente era? Ela se questionava constantemente. Eu tentava consolá-la, explicando que pessoas como Roberto são especialistas em manipulação. Durante esse período, ajudei minha filha a reorganizar completamente as finanças da família. Descobrimos que ela estava com o nome sujo por causa dos empréstimos fraudulentos e foi necessário abrir processos contra várias instituições financeiras para limpar seu CPF. O advogado que João indicou garantiu que conseguiríamos reverter tudo, mas seria um processo demorado. Os netos estavam se adaptando à nova realidade de forma diferente. Lucas, que sempre foi mais observador, fazia perguntas constantes sobre por que o pai havia mentido tanto. Vovó, você sabia desde o começo que o papai era mentiroso? Ele perguntou numa tarde. Expliquei que só descobri quando comecei a prestar atenção de verdade. Sofia, sendo mais nova, apenas sentia alívio por não haver mais gritos na casa. Ela começou a dormir melhor e voltou a brincar normalmente. Às vezes perguntava quando o papai ia voltar, mas sem demonstrar saudade. Apenas curiosidade infantil. Foi nessa época que decidimos fazer uma mudança simbólica importante. Eu saí do quartinho dos fundos e me mudei para a suíte principal da casa. Cristina insistiu que eu assumisse meu lugar de matriarca, reconhecendo que eu havia salvado nossa família de uma tragédia financeira. A transformação do ambiente foi incrível. Trouxe algumas lembranças militares para decorar meu novo quarto. Medalhas, fotografias da época de serviço e até mesmo alguns manuais de tática que guardava há décadas. A casa inteira ganhou uma energia diferente, mais forte e organizada. Durante esse período de ajustes, recebi uma ligação inesperada. Era Roberto, ligando da clínica. Dona Margarida, eu sei que a senhora me odeia, mas preciso falar com meus filhos, implorou com voz embargada. Expliquei que essa decisão caberia a Cristina e que ele deveria se concentrar no próprio tratamento. Cristina recusou qualquer contato. Ele traumatizou as crianças, mãe. Não vou expor eles a mais manipulação dele, decidiu com firmeza. Era uma nova Cristina que estava emergindo,
mais forte, mais decidida, assumindo completamente a responsabilidade pela própria vida. Paralelamente, continuei trabalhando com João para garantir que todos os crimes de Roberto fossem devidamente documentados. Descobrimos que ele havia vitimado outras pessoas além de nós, e nossas evidências ajudaram outras famílias a se protegerem dele. Mas o que mais me marcou nesse período foi uma reflexão que fiz sobre poder e responsabilidade. Durante 15 anos no exército, aprendi que força deve ser usada para proteger, não para destruir. Embora Roberto merecesse as consequências de seus atos, me perguntava se não havia sido cruel demais ao usar métodos militares contra um civil, mesmo que criminoso. Capítulo 9. 6 meses depois da saída de Roberto, nossa vida havia encontrado um novo equilíbrio. A casa funcionava como uma democracia, onde minha experiência e autoridade eram respeitadas. Mas Cristina mantinha autonomia sobre as decisões principais. Era uma dinâmica familiar completamente diferente de tudo que havíamos vivido antes. Cristina conseguiu um emprego melhor, numa empresa de limpeza hospitalar, onde sua dedicação e responsabilidade foram rapidamente reconhecidas. Mãe, é incrível como eu tenho mais energia para trabalhar agora, que não tenho que lidar com as mentiras do Roberto em casa. Ela comentou numa manhã enquanto se arrumava. Os netos também estavam florescendo nesse novo ambiente. Lucas havia se tornado meu pequeno assistente, sempre curioso sobre minhas histórias militares e ajudando com pequenas tarefas de organização da casa. Sofia voltou a sorrir constantemente e desenvolveu uma ligação ainda mais forte comigo, vendo-me como sua protetora pessoal. Foi durante esse período que recebi uma ligação que mudou minha perspectiva sobre tudo o que havia acontecido. Era de uma mulher chamada Denise, que havia sido vítima de Roberto em seu emprego anterior. Dona Margarida soube pelo investigador João que a senhora conseguiu desmascarar o Roberto. Ele fez a mesma coisa comigo. Falsificou documentos e roubou dinheiro da empresa onde eu trabalhava. Conversei com Denise por mais de 1 hora, descobrindo que Roberto tinha um padrão de comportamento que se repetia há anos. Ele escolhia famílias vulneráveis, ganhava confiança através de casamento ou emprego e depois aplicava golpes elaborados. Nossa família não havia sido um caso isolado. Éramos parte de uma sequência de vítimas. Essa descoberta me trouxe uma paz que eu não sentia há meses. Minha operação militar não havia sido excessiva. Havia sido necessária para parar um criminoso habitual que continuaria vitimando outras pessoas. O fato de ele ter desenvolvido paranoia era uma consequência natural de finalmente enfrentar as consequências de anos de crimes. João me ligou com atualizações sobre Roberto. Ele teve alta da clínica, mas está sendo monitorado pela justiça. Seu estado mental melhorou, mas ele desenvolveu uma espécie de fobia relacionada a ter mulheres idosas. Aparentemente tem ataques de pânico quando vê senhoras na rua. Relatou com um tom que misturava profissionalismo e diversão. A informação era irônica. O homem que me chamara de velha inútil agora tinha medo de mulheres da minha idade. Era como se o universo tivesse encontrado uma forma poética de justiça. Não senti pena. Senti que Roberto havia finalmente aprendido a respeitar a experiência e a força que vem com a idade. Nessa época, comecei a receber convites para dar palestras sobre segurança doméstica para grupos de idosos em Campo Grande. Minha história havia se espalhado na comunidade e muitas pessoas queriam aprender como se proteger de golpes familiares. Era gratificante usar minha experiência para ajudar outros. Durante uma dessas palestras, uma senhora me perguntou se eu não sentia remorso por ter destruído Roberto. Minha resposta foi clara. Eu não destruí ninguém. Apenas revelei quem ele já era. Pessoas como Roberto se destroem sozinhas. Nós apenas impedimos que destruam outras no processo. A plateia aplaudiu e percebi que minha missão havia se expandido além de proteger minha própria família. Eu estava ajudando outras pessoas a reconhecerem sinais de perigo e a se defenderem quando necessário. Era uma extensão natural dos valores que aprendi no exército: proteger os vulneráveis e servir a comunidade.
Cristina, que me acompanhara nessa palestra, disse no caminho de casa: "Mãe, agora entendo por que a senhora escolheu a carreira militar. A senhora nasceu para proteger pessoas." Suas palavras me emocionaram mais do que qualquer medalha que recebi durante meus anos de serviço. Capítulo 10. 2 anos se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. Hoje, olhando para trás, vejo que cada momento de humilhação que suportei foi necessário para que eu pudesse reunir evidências suficientes para proteger minha família completamente. A paciência estratégica que aprendi no Exército se mostrou fundamental para o sucesso da operação. Nossa casa se tornou um exemplo na vizinhança. Cristina foi promovida a supervisora em seu trabalho e conseguiu comprar móveis novos com o próprio dinheiro. Lucas, agora com 10 anos, sempre conta para os amigos que tem uma vovó ex-soldado que protege a família. Sofia, aos 8 anos, diz que quer ser militar como a vovó quando crescer. Recebi notícias de que Roberto tentou se aproximar de outra família, mas a mulher desconfiou quando ele demonstrou interesse excessivo nas finanças dela. Ela me procurou através de uma amiga em comum e eu a ajudei a identificar os sinais de perigo. Roberto foi impedido de aplicar outro golpe, provando que minha operação teve efeitos duradouros na proteção da comunidade. O mais gratificante foi perceber como nossa dinâmica familiar se fortaleceu. Cristina e eu desenvolvemos uma parceria baseada em respeito mútuo e confiança absoluta. Ela me consulta sobre decisões importantes, mas mantém sua independência. Os netos me veem como uma figura de autoridade e proteção, mas também como a vovó amorosa que sempre fui. Minha experiência inspirou outras famílias a prestarem mais atenção em comportamentos suspeitos de parentes próximos. João me conta que recebe ligações constantes de pessoas querendo investigar genros, noras ou outros familiares que demonstram padrões estranhos. "Você virou referência em Campo Grande, Margarida." Ele brinca. Mantenho minhas habilidades militares ativas através de atividades comunitárias. Ajudo a organizar grupos de vigilância nos bairros. Ensino técnicas básicas de observação para idosos. E sempre que necessário, uso meus conhecimentos para ajudar famílias em situações similares à que vivemos. O quartinho dos fundos onde morei por 2 anos foi transformado em meu escritório pessoal, onde guardo todas as evidências do caso Roberto e mantenho correspondência com outras pessoas que me procuram pedindo ajuda. É um lembrete constante de que nunca devemos aceitar ser tratados como inferiores, independente da idade. Roberto never tentou contato direto conosco novamente, mas soube através de João que ele mudou para outro estado e trabalha como vendedor numa loja pequena. Aparentemente desenvolveu uma personalidade mais submissa e evita qualquer tipo de confronto. O homem arrogante que me humilhava simplesmente deixou de existir. Quando passo pela varanda onde tantas vezes sentei, planejando minha estratégia, sinto orgulho do que consegui. Não foi apenas sobre me vingar das humilhações. Foi sobre proteger minha família e ensinar uma lição importante. Experiência e determinação sempre vencem arrogância e subestimação. Hoje, aos 80 anos, continuo sendo a mesma sargento Margarida, que protegeu fronteiras por 15 anos. A diferença é que agora protejo minha família e minha comunidade com a mesma dedicação que um dia protegi meu país. E se alguém um dia pensar em ameaçar pessoas que amo novamente, descobrirá que veteranos de guerra nunca se aposentam realmente. Apenas escolhem novas missões. A vida me ensinou que não importa quantos anos você tenha, ou quão frágil possa parecer. Quando você tem propósito, treinamento e determinação, pode superar qualquer adversário. Roberto aprendeu essa lição da pior forma possível. E hoje nossa família vive em paz porque uma velha inútil provou que experiência sempre vence a arrogância. Muito obrigada por ter chegado até aqui e acompanhado minha história. Espero que tenha emocionado e inspirado vocês. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias reais
e emocionantes. Todos os dias compartilhamos novas experiências de vida. Então fiquem à vontade para explorar e encontrar suas favoritas. E claro, queremos saber sua opinião. O que acharam da forma como lidei com meu genro? Será que fui muito dura ou fiz o que precisava ser feito? Contem pra gente nos comentários de que cidade estão assistindo. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível da vida real.